Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Ei pessoal, deixem-me levá-los de volta ao começo, eu disse, recostando na minha cadeira, um brilho nostálgico no olhar. Era como algo saído de um filme, sabem? Liz e eu acabávamos de sair da faculdade, com olhos brilhantes e cheios de energia, pensando que poderíamos conquistar o mundo. Tínhamos 25 anos, jovens e apaixonados, nossas vidas inteiras estendidas à nossa frente como uma estrada aberta. A memória trouxe um sorriso ao meu rosto. Nosso casamento foi essa loucura linda e confusa. Amigos e família por toda parte, rindo e dançando sob as estrelas. Liz, em seu vestido branco, parecia ter saído de um sonho. Lembro-me de pensar, cara, você é o cara mais sortudo do mundo. Então, 2 anos depois, tudo mudou. Era uma terça-feira de manhã, comum como qualquer outra. Meu chefe me chamou ao seu escritório. Com o coração acelerado, pensei, é isso, você vai ser demitido. Mas não, ele estava sorrindo de orelha a orelha, me entregou um envelope. Parabéns, ele disse, você mereceu. Era uma promoção, uma enorme. Mais dinheiro, mais responsabilidade. Eu estava nas nuvens. Corri para casa naquela noite, ansioso para compartilhar a notícia com Liz. Ela tinha sua própria surpresa. Lá, na mesa da cozinha, 2 taças de vinho e um teste de gravidez positivo. Íamos ser pais. Eu estava extasiado, assustado, mas animado. Estávamos começando uma família. Os meses seguintes foram um borrão de preparações e antecipação. Pintamos o quarto do bebê, montamos berços, lemos todos os livros sobre paternidade que pudemos encontrar. Nossas famílias nos fizeram um chá de bebê imenso, nos enchendo de presentes e conselhos. Liz, ela estava radiante, mais bonita do que nunca. Então veio o grande dia. Nunca vou esquecer. Liz, em trabalho de parto, segurando minha mão como se sua vida dependesse disso. Horas de espera, andando de um lado para o outro, preocupado. E então, o som que mudou tudo, o primeiro choro do nosso bebê. Nós a chamamos de Emma, e ela era perfeita. Nossas vidas se tornaram um turbilhão de fraldas, alimentações noturnas e ninar sem fim. Dormir era um luxo, mas não nos importávamos. Éramos uma equipe, enfrentando a paternidade de frente. Liz era uma mãe incrível, natural e carinhosa. Eu a observava com Emma, pensando, como eu fui ficar tão sortudo. 2 anos depois, nossa família cresceu novamente. Sophie entrou em nossas vidas como um raio de sol. Agora éramos 4, um pequeno universo completo. A vida era agitada, claro, mas éramos felizes. Eu voltava para casa com risadas e hora da história, o cozimento de Liz enchendo o ar com aromas deliciosos. Mas então, a vida nos jogou uma bola curva. O pai de Liz, ele faleceu inesperadamente. Isso nos atingiu forte, especialmente Liz. O negócio da família estava em tumulto, e eles precisavam de alguém para assumir o controle. Liz, ela assumiu as rédeas sem hesitar. Ela era incrível, equilibrando trabalho e família com a graça e força que eu admirava. Suspirei, uma mistura de orgulho e melancolia na minha voz. Foi quando as coisas começaram a mudar. O papel de Liz na empresa cresceu, e também as demandas sobre o tempo dela. Nossa pequena bolha de felicidade começava a mostrar rachaduras. Mas estávamos determinados a fazer dar certo, não importa o que. Inclinando-me para a frente, acrescentei, mas ei, isso é apenas o começo da história. Os verdadeiros giros e reviravoltas ainda estavam por vir. Recostei-me, as lembranças vivas como se fosse ontem. A vida, como dizem, nunca fica a mesma. Estávamos prestes a aprender isso da maneira mais difícil. Nossos dias ainda eram preenchidos com risadas e amor, mas as correntezas da mudança estavam girando ao nosso redor. O novo papel de Liz na empresa do pai não era apenas um emprego, era uma missão. Ela se jogou de cabeça com tudo o que tinha. Eu a admirava por isso, mas isso significava longas horas, noites adentro e fins de semana no escritório. Ria amargamente.
Nossas conversas mudaram de brincadeiras descontraídas para estratégias de negócios e logística de cuidado infantil. Só preciso passar por este trimestre, Liz diria, caindo exausta na cama. Mais um trimestre se transformou em outro, e mais outro. A mudança foi gradual, mas inegável. Nossas aconchegantes noites tornaram-se raras, nossas escapadas de fim de semana uma lembrança distante. Estamos fazendo isso pelo nosso futuro, Liz me lembraria, seus olhos sempre no laptop. Então veio a noite que mudou tudo. Liz e eu sentamos à mesa de jantar, uma montanha de papéis entre nós. Emma e Sophie estavam dormindo, a casa em silêncio exceto pelo tic-tac do relógio. Precisamos conversar, disse Liz, sua voz séria. Lembro-me da tensão no ar. Preparei-me, esperando mais notícias sobre a empresa. Mas o que ela disse a seguir me pegou de surpresa. Acho que você deveria considerar deixar seu emprego. A conversa foi um borrão de emoções e praticidades. Por que eu deixaria meu emprego? Perguntei, perplexo. Liz suspirou, jogando o cabelo para trás. Seu trabalho é exigente, mas o meu também é. E as meninas, elas precisam que um de nós esteja mais presente. Não estou dizendo que tem que ser você, mas... Mas o que? Insisti, sentindo um nó no estômago. Ela encontrou meu olhar, seus olhos sinceros. Mas acho que você seria incrível nisso. Você tem esse jeito com as meninas, essa paciência que eu não consigo igualar. E com a empresa precisando de mim mais do que nunca, isso simplesmente faz sentido. Fiquei atônito, as palavras ecoando em minha mente. Você quer que eu seja um pai que fica em casa? Liz estendeu a mão sobre a mesa, pegando a minha. Quero que nossa família prospere. E agora? Isso parece ser a melhor maneira. Podemos pagar por isso, e não é para sempre. Só até as meninas ficarem um pouco mais velhas, ou até a empresa se estabilizar. A decisão não foi fácil. Eu amava meu trabalho, meus colegas, a sensação de realização. Mas eu amava minha família mais ainda. Depois de noites de discussão e dias de reflexão, eu fiz minha escolha. Entrar no escritório do meu chefe para pedir demissão foi surreal ou ele ficou chocado. Você é um dos nossos melhores, ele disse. Mas expliquei meus motivos, e ele entendeu. Até disse, a porta está sempre aberta se você mudar de ideia. A vida como um pai que fica em casa foi um redemoinho de levar à escola, encontros para brincar e tarefas domésticas. Eu estava em um novo mundo, navegando por birras e projetos de artesanato. Mas ver os sorrisos de Emma e Sophie, ouvir suas risadas, valia tudo. Mas enquanto me adaptava ao meu novo papel, o de Liz se tornava ainda mais exigente. Ela saía antes do amanhecer, voltava depois que as meninas já estavam dormindo. Às vezes, me sentia como um pai solteiro. É só uma temporada ocupada, ela diria, mas a temporada parecia não ter fim. E então, as mudanças sutis em Liz se tornaram mais pronunciadas. Suas ligações e mensagens se tornaram infrequentes, suas conversas curtas e distraídas. Quando ela estava em casa, ou estava trabalhando ou muito cansada para conversar. Eu tentava entender, ser solidário, mas era difícil. Uma noite, ao colocar as meninas na cama, senti o peso da nossa nova realidade. Liz tinha perdido o jantar novamente, e Emma perguntou, por que a mamãe não janta mais conosco? Eu não sabia o que dizer. Apenas a abracei e prometi que a mamãe a amava muito. Parei, perdido em pensamentos. Isso foi apenas o começo das mudanças de maré. A verdadeira tempestade ainda estava no horizonte. Me inclinei, as memórias projetando sombras em minha mente. Se a vida é uma jornada, estávamos rumo a uma tempestade sem mapa. E deixe-me dizer, ela estava se formando rapidamente. A tensão entre Liz e eu cresceu, como um convidado silencioso à nossa mesa de jantar. Éramos como navios que passam na noite, ela chegando tarde em casa, eu acordando cedo com as meninas. Vamos superar isso, eu continuava me dizendo, me agarrando à esperança de que as coisas melhorariam. O trabalho de Liz a consumia. Eu a ouvia em ligações, sua voz tensa, precisamos nos esforçar mais, ela insistia à sua equipe. Em casa, ela estava distante, sua mente sempre em outro lugar. Nossas conversas eram breves, funcionais.
Como foram as meninas hoje? Ela perguntaria, mal levantando os olhos do celular. Tentei diminuir a distância. Uma noite, planejei um jantar surpresa depois que as meninas foram para a cama. À luz de velas, a massa favorita dela, uma garrafa do vinho que bebemos em Roma. Pensei que poderíamos passar algum tempo juntos, eu disse quando ela entrou. A reação dela não foi a que eu esperava. Ela deu uma olhada na mesa, depois no relógio. Não posso esta noite, tenho uma ligação com o escritório de Tóquio em 10 minutos. Meu coração afundou, a decepção deixando um gosto amargo na boca. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Eu era o senhor mamãe, fazendo trajetos escolares, preparando lanches, comparecendo a reuniões da APM. Eu amava estar lá para Emma e Sophie, mas sentia falta da minha parceira, minha confidente, minha Liz. Então vieram os sinais. Pequenos no início. O celular de Liz vibrava à tarde da noite, e ela rapidamente o desligava. Trabalho, ela murmuraria, sem encontrar meus olhos. Eu queria confiar nela, mas a dúvida se infiltrava como um ladrão na noite. O ponto de virada foi inesperado. Estávamos no jogo de softball de Sophie. Era um sábado ensolarado, o tipo de dia que deveria ter sido perfeito. Liz estava lá, mas não realmente. Passou a maior parte do tempo no telefone, digitando freneticamente. Eu precisava capturar o momento. Sophie estava prestes a bater, e eu queria gravar para meus pais. Amor, posso usar seu telefone? O meu está sem bateria, perguntei a Liz. Claro, ela disse distraidamente, me entregando. O que vi a seguir mudou tudo. Enquanto gravava, uma mensagem apareceu. Um emoji de coração, seguido por um mal posso esperar pela noite. Minha mão tremeu, o telefone quase escorregando. Era de alguém chamado Mike. Quem era Mike? A curiosidade me venceu. Abri o aplicativo, meu coração acelerado. Mensagens, fotos, vídeos, um mundo secreto sobre o qual eu não sabia nada. Minha Liz, minha esposa, compartilhando partes de si com outra pessoa. Eu sentia como se estivesse me afogando, lutando por ar. O resto do jogo foi um borrão. Sophie fez um home run, mas eu mal vi. Minha mente estava girando, um turbilhão de emoções. Traição, raiva, confusão. Quem era esse homem? Há quanto tempo isso estava acontecendo? O caminho de volta para casa foi em silêncio. Liz tentou conversar, mas eu não consegui. As palavras estavam presas atrás do nó em minha garganta. De volta em casa, ela se aproximou. Está tudo bem? Sua voz era suave, preocupada. Eu não podia confrontá-la, ainda não. Eu precisava de tempo, tempo para processar, para entender. Estou apenas cansado, menti, evitando o olhar dela. Aquela noite, ela se aproximou de mim na cama, mas eu me virei. Não estou afim, eu disse, minha voz fria. Mudei-me para o sofá, meus pensamentos um redemoinho. O sono era evasivo, cada momento com Liz se repetindo em minha mente. Nosso casamento, nossas viagens, o nascimento das nossas meninas. Como chegamos a isso? Como eu não vi? Na manhã seguinte, eu era uma casca do meu antigo eu. Liz percebeu. Você parece que não dormiu, ela comentou durante o café da manhã. Só muita coisa na cabeça, respondi, a mentira com gosto de cinzas na boca. Eu sabia então que nossas vidas estavam prestes a mudar para sempre. A descoberta foi apenas o começo. O caminho à frente era desconhecido, mas uma coisa era clara, nada voltaria a ser como antes. Os dias após a descoberta foram como caminhar através da névoa. Comecei, a memória ainda nítida em minha mente. Eu era um fantasma na minha própria vida, seguindo os movimentos mais perdido em um mar de agitação. Eu lutava com o que fazer. Confrontar Liz? Guardar para mim? Cada opção se agitava em minha mente como uma tempestade. Mas a verdade era como uma farpa, cavando mais fundo a cada hora. Eu não podia ignorá-la. O confronto não foi planejado. Aconteceu numa quarta-feira à noite. Liz estava atrasada novamente, e as meninas já tinham ido para a cama. Eu estava sentado na sala escura quando ela entrou, parecendo cansada mas aliviada por estar em casa.
O sorriso dela desvaneceu quando ela me viu. O que há de errado? Ela perguntou, a preocupação marcando seu rosto. Eu apenas fiquei lá sentado, o peso do meu silêncio pesado entre nós. Finalmente, eu falei. Mostrei a ela o telefone, as mensagens. Quem é Mike? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. A cor drenou do rosto dela. Liz gaguejou, sua confiança habitual despedaçada. Não é o que você pensa, ela começou, mas a mentira pairava flácida no ar. Discutimos, nossas vozes subindo e caindo. Cada palavra que ela dizia parecia uma traição. Foi apenas um erro, ela implorou. Eu estava estressada, não estava pensando. Mas as palavras dela estavam vazias, desprovidas da verdade que eu precisava. Fiz a pergunta mais difícil. Quanto tempo? Há quanto tempo isso vem acontecendo? A resposta me esmagou. Meses, ela admitiu, sua voz se quebrando. Começou apenas como conversa, mas vagamente, e Yasmin não pude mais ouvir. A casa parecia uma prisão. Eu precisava escapar, respirar. Saí, vagando sem rumo pelas ruas. A noite estava fria, mas era nada comparado ao frio no meu coração. Voltar para casa não trouxe conforto. Deitei no sofá, olhando para o teto. Minha vida, nossa vida, parecia uma mentira. E as nossas filhas? E os nossos votos? Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu não podia viver numa fachada. Encontrei-me com um advogado, um amigo da família. Preciso de ajuda, disse a ele, minha voz oca. Ele ouviu, sua expressão uma mistura de simpatia e resolução. O advogado delineou minhas opções. Divórcio era um caminho cheio de batalhas legais, mas ficar significava viver uma mentira. Pense nas suas filhas, ele aconselhou. Elas precisam de um ambiente estável e honesto. Pensei em Emma e Sophie, suas risadas, sua inocência. Elas mereciam um pai presente, não quebrado. E Liz? Ela precisava enfrentar as consequências de suas ações. A decisão foi dolorosa, mas clara. Optei por pedir o divórcio. Vamos garantir que você esteja protegido, meu advogado me assegurou. Guarda, a casa, pensão alimentícia. Lutaremos pelo que é justo. Contar a Liz foi mais difícil do que imaginei. Sentamo-nos na cozinha, a luz da manhã projetando sombras nas paredes. Conversei com um advogado, disse eu, minha voz firme apesar do caos interior. A reação dela foi uma mistura de choque e resignação. É isso o que você quer? Ela perguntou, lágrimas brotando em seus olhos. Não se trata apenas do que eu quero, respondi. Trata-se do que é certo para nossa família. Ao pronunciar essas palavras, um capítulo de nossas vidas se fechou. O caminho à frente era incerto, repleto de desafios e tristezas. Mas eu sabia de uma coisa, e eu tinha que ser forte, pelas minhas filhas, por mim mesmo. A decisão pelo divórcio foi apenas o começo. A verdadeira jornada, a luta pelo futuro da minha família, estava prestes a começar. Os dias após minha decisão foram um borrão, comecei, a pesadez daqueles momentos ainda pesando sobre mim. Divórcio é uma palavra que você ouve frequentemente, mas nunca realmente entende seu peso até que é o seu. As etapas iniciais foram um labirinto de papelada e jargão jurídico. Meu advogado, Sr. Thompson, foi uma rocha. Vamos fazer isso um passo de cada vez, ele me assegurou. Mas cada passo parecia como andar sobre vidro quebrado. Encontrar-me com Liz para discutir os detalhes foi como entrar em um campo de batalha. Sentamos no escritório do Sr. Thompson, uma sala que parecia pequena demais para a magnitude da nossa situação. Precisamos falar sobre a guarda, começou o Sr. Thompson, sua voz calma e profissional. Liz parecia cansada, uma sombra da mulher vibrante com quem eu me casei. Quero o que é melhor para as meninas, disse ela, sua voz tremendo. Eu também, respondi, tentando manter minhas emoções sob controle. Mas acredito que elas precisam de um lar estável comigo. A conversa foi um equilíbrio tenso de emoção e lógica. Fomos e voltamos, Liz argumentando pela guarda compartilhada, eu insistindo na primária. Elas precisam de consistência, argumentei. E agora, eu posso proporcionar isso. Negociar os bens foi outro obstáculo. A casa, nossas economias,
O carro e tudo o que construímos juntos agora era um ponto de contenda. Você pode ficar com a casa, disse Liz de repente, evitando meu olhar. Só quero que isso seja o menos doloroso possível para as meninas. O custo emocional foi imenso. Cada reunião me deixava esgotado, uma casca de mim mesmo. Voltava para casa para Emma e Sophie, seus rostos inocentes um bálsamo para meu coração ferido. Papai está aqui, eu as tranquilizava, mesmo enquanto lutava para me manter inteiro. No meio das batalhas legais, havia a Amélia, a outra cônjuge traída com quem eu me conectei. Nos encontramos para tomar um café, uma chance de escapar das nossas respectivas tempestades. Como você está se segurando? Ela perguntou, seus olhos refletindo sua própria dor. Nossas conversas eram uma mistura de apoio e compreensão. Amélia estava passando por seu próprio divórcio, sua história espelhando a minha de maneiras estranhas. É como navegar em um campo minado, ela disse, tomando um gole de café. Você nunca sabe o que vai explodir em seguida. Confidenciei a ela sobre as lutas e a solidão. Alguns dias, não sei como continuar, admiti. Ela estendeu a mão por cima da mesa, a dela sobre a minha. Você é mais forte do que pensa, disse ela, sua voz firme. Mas o maior desafio ainda estava por vir e a data do julgamento. Entrar naquele tribunal foi como entrar em um mundo diferente. Advogados de terno, o juiz com uma aura de autoridade. Eu estava lá, meu futuro na balança. Os procedimentos foram um redemoinho de declarações e provas. O Sr. Thompson apresentou meu caso, suas palavras claras e concisas. Meu cliente tem sido o principal cuidador, ele argumentou. Ele proporcionou um lar estável e amoroso para suas filhas. O advogado de Liz contra-argumentou, pintando uma imagem de reconciliação e coparentalidade. Mas o juiz parecia cético. O bem-estar das crianças é minha principal preocupação, declarou ele, seu olhar penetrante. Após horas que pareciam dias, o juiz tomou sua decisão. Guarda primária para mim, com Liz ficando com as meninas a cada 2 fins de semana. Pensão alimentícia, pensão para os filhos, e foi mais do que eu esperava, mas parecia uma vitória vazia. Saindo do tribunal, o céu estava nublado, espelhando o turbilhão dentro de mim. Eu tinha vencido, mas a que custo? Minha família estava quebrada, meu coração um campo de batalha de tristeza e alívio. Naquela noite, ao colocar Emma e Sophie na cama, a risada delas era um lembrete do que realmente importava. Não importavam as batalhas legais, as cicatrizes emocionais, elas eram minha razão para continuar lutando, para construir um futuro das cinzas do passado. As batalhas legais tinham terminado, mas o turbilhão emocional estava apenas começando. A jornada de cura, de reconstrução, estava à frente, um caminho repleto de incógnitas. O martelo final do divórcio foi como acordar de um sonho longo e tumultuado. Comecei, as memórias vívidas e cruas. Eu estava no limiar de uma nova vida, um pai solteiro, com minhas 2 meninas como minhas estrelas guia. No rescaldo, nossa casa se sentia vazia e cheia ao mesmo tempo. Cheia de memórias, risadas, lágrimas. Eu vagava pelos cômodos, cada canto um lembrete de uma vida que já foi. Papai, por que você parece triste? Emma perguntaria, suas mãozinhas nas minhas. Só pensando, querida, eu responderia, forçando um sorriso. As primeiras semanas foram um ato de equilíbrio. Preparando o café da manhã, empacotando lanches, conferindo lição de casa. A rotina era a mesma, mas tudo havia mudado. Sentimos falta da mamãe, diria Sophie, seus olhos grandes e questionadores. Eu sei, querida, eu sei, eu suspiraria, meu coração doendo pela perda delas. Então vieram os fins de semana sem elas. O silêncio na casa era ensurdecedor. Eu me sentava no sofá, perdido em pensamentos, a TV exibindo programas que eu não estava assistindo. Era nesses momentos que eu ligava para Amélia. Está tão silencioso, eu dizia a ela. Demais. Amélia se tornou uma âncora. Éramos 2 almas à deriva, encontrando consolo em experiências compartilhadas. Como você faz isso? Perguntei a ela uma noite pelo telefone. 1 dia de cada vez, ela respondeu, às vezes, 1 hora de cada vez. Nessas conversas, encontrei força. As palavras de Amélia eram um bálsamo,
Seu entendimento um conforto. Conversávamos sobre tudo e nada, nossa risada um alívio temporário de nossas dores respectivas. Mas seguir em frente significava enfrentar a realidade de frente. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pais solteiros. Sentado em círculo, compartilhando histórias, percebi que não estava sozinho. Você vai encontrar um novo normal, disse uma mulher chamada Marissa, sua voz tingida de experiência. Uma noite, as meninas fizeram uma pergunta difícil. Papai, a mamãe vai voltar? A voz de Emma era esperançosa, mas eu sabia que tinha que ser honesto. A mamãe ama muito vocês, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente, mas às vezes os adultos tomam decisões que significam que eles não podem mais viver juntos. A aceitação delas foi gradual, cheia de perguntas, algumas sem respostas. Falávamos sobre Liz, sobre os bons momentos. Lembra quando a mamãe nos levou à praia? Sophie riria. E ela foi perseguida por aquela gaivota. Emma acrescentaria, rindo. No meio da cura, houve momentos de alegria inesperada. Como a tarde em que passamos fazendo biscoitos, farinha por toda parte, as meninas rindo enquanto a massa grudava no nariz delas. Ou a noite em que acampamos no quintal, contando histórias sob as estrelas. Nesses momentos, encontrei esperança. A vida era diferente, mas não menos. Estávamos encontrando nosso caminho, criando novas memórias, costurando juntas uma tapeçaria de amor e resiliência. E então, chegou o dia em que decidi começar de novo. Eu estava limpando o sótão, caixas de coisas esquecidas. Papai, o que é isso? Sophie segurou uma velha guitarra, coberta de poeira mais intacta. Essa é a minha guitarra da faculdade, eu disse, surpreso. Você pode tocar? Ela perguntou, os olhos cheios de curiosidade. Naquela noite, toquei para elas. Meus dedos estavam enferrujados, mas a música fluía como um velho amigo perdido. As meninas dançavam pela sala, suas risadas ecoando pelas paredes. Foi um momento de pura e incontestável alegria. A vida estava avançando, não de volta ao que era, mas em direção a algo novo. Me inscrevi em um curso noturno, algo que sempre quis fazer. Você vai ser estudante? Emma perguntou, intrigada. Sim, e vocês meninas têm que me ajudar com a lição de casa, eu brinquei. O futuro era incerto, um caminho não traçado. Mas eu não estava mais à deriva. Eu tinha minhas filhas, minhas paixões recém-descobertas, amigos como Amélia e uma comunidade que me apoiava. A jornada não tinha terminado, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava animado para ver onde ela me levaria.